poder com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o santo livro, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, versículo 16 e 17. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque dele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Amados irmãos, noiva do Cordeiro e aquele que nos assiste pelo canal do YouTube, o apóstolo Paulo, o maior teólogo que já pisou nessa terra, estava em Éfeso, rumo a Jerusalém, quando ele escreveu o maior tratado teológico, a carta aos Romanos. E já no início dessa epístola ele trata da singularidade do Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo quer dizer é que não há nada similar ao Evangelho. O Evangelho é único, amado. Não há nada parecido, não há nada igual, não há nada similar, não há nada que se equipare ao Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é glorioso, ele é poderoso, ele é singular, ele é eterno. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, tratando desse tratado teológico que veio para redimir a raça humana na pessoa bendita de Jesus Cristo, aqui nós descobrimos o coração do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse de maneira muito clara: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo está falando da singularidade, e a singularidade, amados irmãos, do Evangelho se dá não que o verbo se fez carne, não que o verbo se encarnou, esteve entre nós, não que o verbo foi à cruz, não que o verbo morreu e ressuscitou, mas esse tratado teológico diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Isso quer apontar para nós que o nosso Deus não foi pego de surpresa, amado. Adão e Eva não surpreenderam Deus, o diabo não surpreendeu Deus, você não surpreendeu e não surpreenderá a Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica assim: nossa, o que ele fez, nossa, o que ela fez. Não, Deus é onisciente, onipotente. O Evangelho é glorioso. O Evangelho é glorioso porque não foi com prata ou ouro ou coisas preciosas que o Senhor nos resgatou, mas disse Pedro: com o precioso sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro vivo e imaculado, que foi imolado antes da fundação do mundo, que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Não foi por tradição que recebemos de nossos pais, mas foi o sangue do Cordeiro. Isso fala que o Evangelho é atemporal, amado. Até o tempo da criação de Deus. O tempo foi criado pelo Senhor. O nosso Deus é atemporal. Ele não está preso ao tempo. Nós estamos. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O Evangelho é glorioso, amado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Apocalipse 13, 8, a partir daí diz: esse cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Evangelho é tudo que temos. O Evangelho é tudo que precisamos. Nós não precisamos, amados irmãos, na verdade, de mais nada. E tudo que nós temos, amados irmãos, é muita graça da parte do Senhor. Porque tudo que nós precisamos é do Evangelho de Deus, amado. Aleluia. Cristo. E Paulo já vai listando 3 atitudes em relação ao Evangelho. Quando alguém é coletido com a graça,
quando alguém tem a sua estrada de Damasco, quando alguém é pressionado, como foi, amados irmãos, Jacó, e lutou com Deus, e Deus tocou na juntura dele, mudou a sua forma de andar, mudou o seu nome, a sua identidade. Paulo aqui ele já lista 3 atitudes quando alguém é coletido. Ele disse no versículo 14 de Romanos 1: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaro, quanto a sábios como ignorante. Paulo, meus irmãos, ele entendia a grande comissão. Paulo entendia a ordem que o Senhor Deus deu: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou: eu sou devedor. E por que, Paulo, você é devedor? Porque ele pagou o meu escrito de dívida. Por isso eu sou devedor a todos, e eu vou sair e anunciar o glorioso evangelho de Cristo. Eu sou devedor. Ele pagou. Eu não tinha condições de pagar. Entenda uma coisa, amado: o seu pecado, o meu pecado, é algo impagável. É um débito que nós não temos condições. Você pode tirar tudo que você tem, a sua casa, seu carro, seus bens, tudo que você tem na sua conta. Você pode tirar o seu rim, seu fio, seu coração. Você pode tirar tudo, a sua pele. Você não conseguiria pagar o seu pecado. Cristo pagou o preço pelo nosso pecado, amado. Cristo. Aleluia. Cristo. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2:14, ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Mas, irmãos, quando Cristo gritou: Tetelestai, está consumado, nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Mas, irmãos, o fato dele estar lá foi pelos nossos pecados que foi imputado em Cristo. E quando ele lança o seu espírito ao Pai, a justiça dele é imputada em nós, e ele nos torna justo, legalmente salvo, liberto, perdoado pelo Senhor. O salmista disse: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. O que darei ao Senhor por todo o benefício que me tem feito? Crie, por isso eu falei. Porque eu sou devedor, eu tenho débito, e não tem como eu pagar. O débito é incomensurável. A única forma que eu posso tentar retribuir, e isso não será o suficiente, é dever a toda criatura, a todo homem, a toda mulher, a todo ser que respira, pregar e anunciar o glorioso, santo evangelho de Cristo. Eu sou devedor. É um batismo de consciência. É um batismo de consciência. Ele diz: eu sou devedor. E ele diz mais no versículo 15: eu estou pronto. Eu estou pronto. Pronto ao que, Paulo? Eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Quando ele diz que está pronto, amados irmãos, ele está falando: eu estou capacitado, eu estou equiparado, eu estou com toda a ferramenta necessária para fazer a obra de Deus. Qual é a tua ferramenta, Paulo? Martelo para enxada? Não. A minha ferramenta é o evangelho de Deus. Para fazer uma obra que ninguém pode fazer, transformar uma criatura repugnante, terrível, abominável, em algo semelhante ao seu Criador. Eu estou pronto. Eu estou plenamente pronto. 1 Coríntios 9,16 diz: porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, não tenho do que me orgulhar, porque me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha a consciência de Paulo, amado. Se eu anuncio o evangelho, de que eu vou me gloriar? Da minha carta, da teologia, da mensagem, porque eu expulsei um demônio, curei um enfermo? Não, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. No versículo 18 ele disse: logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Meus irmãos, o evangelho não é mercadoria, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não foi feito para ser cobrado, para o homem ganhar dinheiro. O evangelho é para arrebanhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Paulo diz: eu estou pronto, ainda que eu tenha dinheiro, ainda que eu tenha condições de ser abastecido, eu não quero, eu não vou abusar do meu poder, porque de graça eu vou propor o evangelho de Deus. Eu
sou devedor. Eu estou pronto. E eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de ser um cristão. Eu não tenho vergonha de ser conhecido como aquele que é chamado pelo nome do Senhor. Por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho de Cristo? Porque Ele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados irmãos, vi uma geração que se envergonha. Quando alguém pergunta, você é cristão? Parece que fala bem cometido. Sim. Não fala com entusiasmo, não fala com expectativa, não fala com desejo, não fala, meus irmãos, com o pulmão cheio. Se o time ganha, grita, fica esbaforido. Mas se alguém perguntar, você é cristão? Sou. Sim, sou. Sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura. Eu não fui redido pela graça. Eu fui transformado por Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Como que eu vou me envergonhar, meus irmãos, do Evangelho de Cristo? Glória. Se fala da pessoa bendita, do Filho de Deus, o Verbo vivo, o Messias enviado, o concebido pelo Espírito, gerado pela Virgem Maria, o Deus entre os homens, aquele que morreu e ressuscitou. Ele é Deus. Aleluia. Glória. Foi ele que disse, no Evangelho de João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ó glória, ainda que esteja morto, ele viverá. Evangelho de João 11, 42, não te hei dito, se crede verás a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, que ele disse lá em Colossenses 1, 27, Cristo em nós, a esperança da glória. Glória ao teu nome. Aleluia. Como que eu vou me envergonhar? Como que eu vou me envergonhar daquele que disse no Evangelho de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Como que eu vou me envergonhar do Evangelho de João capítulo 10, que ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas? Como que eu vou me envergonhar do Evangelho de Cristo, que diz em João 6,47, todo aquele que crê tem a vida eterna? Glória. Eu não me envergonho. Eu não tenho nenhum pingo de vergonha, nenhuma fagulha, nenhuma gota, nada. Porque o Evangelho fala da pessoa de Cristo. 1 Coríntios 1, 22 e 23 diz, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, querem conhecimento terreno, acadêmico, dos homens. Mas Paulo fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo escreveu aos Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Marta, estás atrelada com muitos afazeres, e uma coisa para ti só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Ela estava aos pés do Cordeiro, ouvindo o Cordeiro falar, ouvindo o Cordeiro ensinar. Meus irmãos, o Evangelho é tudo que precisamos. O Evangelho é único, é singular, não há nada parecido. Paulo disse aos Gálatas 1,8, se nós mesmos vamos anunciar outro Evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Só há um Evangelho, e é o Evangelho de Cristo Jesus. Gálatas 6,14, longe de mim está me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo não tinha vergonha. Paulo não tinha vergonha. E por que Paulo não tinha vergonha? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É o poder do Names. O Evangelho é a dinamite de Deus. O
O Evangelho é dinamite para destruir os corações mais duros. O Evangelho é dinamite de Deus para destruir todas as fortalezas. O Evangelho é força irresistível contra a incredulidade. Mas, irmãos, não há coração impenetrável que a graça não possa perscrutar. Jeremias profetizando, ele diz no capítulo 23, 29: porventura não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele estava no caminho de Emaú. Os discípulos estavam saindo porque ele falou: já tem 3 dias e ele não voltou, ele não ressuscitou. Cristo aparece glorificado, transformado, ressurreto, glória, para aqueles que vão no caminho de Emaú, e vai falando pelos profetas, pelos salmos. Eles falam assim: fica aqui conosco. A Bíblia diz que quando eles partem o pão, Cristo sai, os discípulos levantam a voz e falam um para o outro: não nos ardia o coração. Quando teve a escritura, ele pescoria falando por Moisés, glória. Glória, 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 aleluia. O coração inflamado, Glória. o coração encandecido. Não é aquele coração frio, gelado, morno, não. É um coração inflamado pelo fogo do Espírito. E quando a palavra é pregada, quando a palavra é lida, quando você mergulha nas Escrituras, o seu coração queima, a sua cabeça muda, a sua mente é transformada. Isso é o poder do Evangelho de Deus. Glória. Glória. Quem não entende acha que é loucura. E ele está certo. Que 1 Coríntios 1, 18 em diante fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, oh glória, que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Glória. O 25, Paulo fala em 1 Coríntios: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Pode juntar o homem mais forte do mundo, todos os homens do mundo, Mister Olímpia, pode juntar todo, pode pegar Anatoly. Sabe o que é Anatoly? O cara pega 200, 300 quilos, você olha para ele, é fraquinho, mas o cara tem uma força descomunal. Pode pegar todos esses homens, todas as mulheres, os lutadores de MMA, de boxe, todo mundo, juntar todos contra Deus, juntar todos contra o Evangelho, não dá. Veio o Império Babilônico, não deu. Veio a Síria, não deu. Veio os amorreus, não deu. Veio Roma, não deu. Veio a Inquisição, não deu. Tentaram tudo contra tudo e contra a Igreja de Deus, não deu, porque o Evangelho é indestrutível, o Evangelho é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Não tem como, Glória. não tem como. Tertuliano disse assim: Aleluia. eu vou parar de matar, porque o sangue deles é semente. Quanto mais eu mato, mais gente se converte. Quanto mais eu persigo, mais cresce. Não adianta perseguir a igreja, não adianta matar a igreja. Ela não vai recuar, ela não vai retroceder. Ela é noiva de Cristo, ela é chamada pelo nome do Senhor, ela tem o poder de Deus. Glória. Aleluia. Glória. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho de Glória, Cristo. glória, glória. Eu não tenho vergonha. Eu estou na faculdade, eu sou servo de Cristo. Eu estou no trabalho, eu sou servo de Cristo. Estou na padaria, sou servo de Cristo. Estou em casa, sou servo de Cristo. Estou com a minha esposa, sou servo de Cristo. Eu não me envergonho. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. É o poder. É o poder. Não tem como. Irmão, até crianças que quando são pegas pelo Espírito Santo não nega. O livro dos mártires relata isso. Uma menina que foi pega, perseguida, e a sua mãe fala para ela: não negue o nosso Salvador, ele morreu por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O seu testemunho vai fazer com que outros, como você, resistam. E ela fala assim: tudo bem, mamãe, a gente vai se ver na glória, aleluia. E o algoz pega uma faca e vai arrancando o couro cabeludo daquela criança. A mãe, umas irmãs, em meia lágrima, ela chama uma canção do seu coração e começa a adorar, a cantar. E quando
aquele que hoje não tira os seus cabelos, logo lá o nosso Salvador vai embelezar ela com uma coroa da vida. Oh, aleluia! O Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. É o poder de Deus Deus poderoso, aleluia, Jesus. que dá capacidade de crianças resistir o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lembra do centurião, quando Cristo estava lá? A Bíblia diz que ele foi, como irmãos, com uma haste para fora ao lado do Messias, e ele é constrangido olhando aquela cruz, aquele sangue carmesim, oh glória. E a Bíblia diz que ele fala: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus, oh glória. Aleluia. Aleluia. Foi transformado. Glória, Foi mudado. aleluia, glória. Aleluia. 30 pastores, amados irmãos, foram presos. Não se sabe se estão vivos ou mortos. Mas aqueles homens não negaram agora. Eu estou falando agora na China. Mas aqueles homens estão lá. A cortina de ferro, a janela 1040. São pessoas cheias do Espírito Santo, com uma chamada, uma vocação. Abandonaram tudo e tudo. Mas eu não estou falando que isso é para todo mundo, não. Mas tem pessoas que são politicas, cheias do Espírito Santo, que saem por aí com uma vocação, uma missão. E qual é a missão? Anunciar o glorioso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Estão dispostas a dar a sua própria vida. Por isso que Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho tem um propósito. É o poder de Deus para a salvação. Aleluia. O propósito do Evangelho, meus irmãos, não é da casa, não é da carro, nem moto, nem abrir porta, nem curar enfermidade, nem dar um marido, nem dar uma esposa, uma namorada. Não é isso. Te ajudar a ter um diploma, passar num concurso público. Não é isso. Tudo isso que Ele nos permite, tudo isso que Ele nos concede é graça. O propósito do Evangelho é a salvação. É a salvação. 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse Paulo, eu sou o principal. Lucas 19,10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O carcereiro, quando Paulo estava preso, a Bíblia diz que Deus enviou um terremoto quando Paulo e Silas estavam lá, ou seja, preso, açoitado, machucado, mas adorando, cantando, glorificando o nome do Senhor. Glória. Deus envia um terremoto. Presos fogem. Paulo e Silas não fogem porque eles têm um testemunho. Quando o homem tenta acabar da sua vida porque ele sabia que o imperador ia matar, Paulo levanta a voz e fala: não faça tal coisa, estamos aqui. E ele grita: o que eu hei de fazer para me salvar? Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: crer no Senhor Jesus Cristo, glória, e será salvo tu e a tua casa. O propósito do Evangelho é salvar. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Atos 4,12. Em nenhum outro a salvação. Maomé, Buda, ninguém, em nenhum outro, nem Maria, nem Pedro, nem José, nem ninguém da terra, nem um anjo, nem Miquel, nem Gabriel, nada, nem ninguém, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e é pelo nome de quem? É o nome de Jesus.
Eu amo esse texto, 1 Timóteo 2:3 em diante. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem. Ó, que poético, que lindo, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, aleluia, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O propósito do Evangelho é salvar o homem. É o propósito, aleluia. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho, eu não tenho vergonha, eu não me envergonho. Você tem vergonha? Eu não tenho. Paulo escrevendo a Tito, ele disse assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Quem lê esse texto aqui pensa que a doutrina é chamada universalismo. Não é. Porque no discorrer do texto ele ensina: o Evangelho é para todos, mas o Evangelho é para todo aquele que crê. Deus deseja que todos se salvem. Mas Paulo diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, ou seja, a graça é pedagógica, a graça traz consciência, a graça traz inteligência, o culto é racional, glória, a fé, ela trabalha no transcendente, aleluia, em coisas inefáveis, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não sequer ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, mas a fé também é racional. Romanos 12 diz: rogam, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, glória, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Aleluia! Glória! E não os conformeis, olha o que a graça faz, e não os conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí ele diz: a graça, ela ensina, ela é pedagógica. Para quê? Renunciar à impiedade, ou seja, pecados conscientes, deliberados, e as concupiscências mundanas, ou seja, desejos ilícitos que não convêm. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento, a vinda, aleluia, parousia, a vinda da glória do grande Deus, o nosso Salvador. Quem é Jesus? Quem é o Salvador? Cristo. Quem é aquele que nos redime? Cristo. A vinda do nosso glorioso Salvador, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remitir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, aleluia. Cristo nos olha na sua pessoa como especiais. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Que o mundo pode virar as costas, mas ele fala: eu não viro, eu estou aqui aguardando vocês. Vocês são especiais para mim, zeloso de boas obras. É o poder, é o que o Evangelho propõe. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa mensagem é curta, é rápida, para que você fique internalizado com esse conteúdo glorioso, singular, a singularidade do Evangelho de Cristo. Isto é, o alcance, a universalidade e a eficácia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O alcance do Evangelho é pela fé. Ele disse: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não do incrédulo, é porque crê. Ainda que a fé não é um fim em si mesmo, mas é um meio. O fim não é a fé é um mecanismo que conduz a. Por isso que Efésios diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fala do alcance. E a mensagem de João Batista
foi morto, mas não mudou a mensagem. É a mensagem de Cristo. Foi crucificado, mas não mudou a mensagem. Qual é a mensagem? O tempo está cumprido. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Aleluia. Essa é a mensagem de Romanos 3:22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos. Para todos. Fala do alcance. É para todos. E sobretudo os que creem. Porque não há diferença. Não há diferença. Cristo quer salvar o brasileiro, quer salvar o chileno, o argentino, o peruano, quer salvar o venezuelano, quer salvar o americano, quer salvar os europeus, os espanhóis, os franceses, quer salvar os alemães, quer salvar os russos, quer salvar os ucranianos, ele quer salvar os chineses, ele quer salvar os japoneses, ele quer salvar a todos, ele quer que o homem creia. Ele deseja. Ele deseja. Gálatas 2:17. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não tem como. Não é pelas nossas obras. Até porque as nossas obras não passam de trapo de imundície. Por isso que é necessária a fé. Hebreus 10:38-39. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O que Cristo deseja dessa congregação aqui, fora daqui, os que estão perseguidos, é que a igreja dele marte, é que a igreja dele persevere, é que a igreja dele levante o estandarte do Evangelho e fale: só Jesus Cristo é o Senhor. É isso que ele quer. Que a bandeira do Evangelho permaneça hasteada e que os homens permaneçam fiéis ao seu Salvador, ao seu capitão. Por que Paulo não se envergonha? Porque o Evangelho, ele é universal. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. É de todos os povos, amado. É de todos os povos. Textuário da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o quê? O Brasil, a Inglaterra, as Ilhas Caribenhas. Não. Adão e Eva, não. Porque Deus amou Paulo, não. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse de tal é aqui. O apóstolo João, eu imagino ele com uma pena e um papiro, um pote de tinta, sentado num banco de madeira, com poucas luzes no seu ambiente. E o espírito dele fala: escreve, João, escreve qual o tamanho do meu amor. Tudo bem, porque Deus amou o mundo. Aí na mente dele: mas como? Como que foi expresso esse amor? Não tem condições. É muito profundo, é muito glorioso. Não tem como, Senhor. Não há palavra. Isso, João, não é palavra, é atitude. E ela foi mostrada na cruz. É de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Deus quer salvar, amado. Deus deseja salvar. João escreveu no seu Evangelho no capítulo 1:12. Mas todos quantos o receberem, é-lhes dado o poder. Poder de Deus. É-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
é lhes dado, concedido, é uma graça. É o que Tito 2,11, repito, porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens. Jesus Cristo disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. O profeta disse: olhai para mim, sereis salvo, vós e todos os termos da terra. Irmãos, olhemos para Jesus. Cristo. Eu termino aqui a eficácia do Evangelho. Grupo de louvor, por favor. Versículo 17. Porque nele que? No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Essa é a forma que um santo deve viver. Como, pastor? Pela fé. Pela fé. 1 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Não é o que vemos, é o que cremos. O que vemos pode estar de maneira terrível e devastadora, mas pela fé eu falo: eu vou vencer. Porque se o meu Deus venceu, eu também vou vencer. Significa que eu vou conquistar aquilo que eu almejo? Não, nem sempre. Leia a carta aos Hebreus. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 11, tá? Galeria dos Heróis da Fé. Leia toda. Lá no finalzinho você vai ver. E ainda que tenham recebido promessas, não a receberam, tendo em vista Deus, concedendo para eles algo melhor. Algo melhor. Aquilo que nós achamos que é bom aqui na terra, e pode ser, o Evangelho é infinitamente melhor. Não se compara. O homem, sendo pecador, jamais pode se justificar diante de Deus, porque ele é um Deus triplamente santo por seus próprios méritos. Mas a nossa justiça, toda ela, por melhor que seja, ela não passa de trapo de imundícia. O que Deus deseja? Aqui e fora daqui, é que o homem se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. Há pessoas que pensam assim, irmãos: eu não sou tão ruim assim, eu pago minhas contas em dia, eu procuro ser um homem honesto, cumprir as leis, eu sou um bom funcionário, eu nunca traí a minha esposa, procuro dar o de melhor para meus filhos. Por favor, Glaucio, vem comigo. Procuro dar o de melhor para os meus filhos. Eu até contribuo, eu até abençoo vidas. Por que Deus vai me lançar no inferno? Por que Deus faz isso comigo? Não é, meus irmãos, o que fazemos ou deixamos de fazer, é o que somos. E o que somos? Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas isso não é o fim. Isso não é o fim. Porque se fosse o fim, seria trevoso. O versículo 24 de Romanos 3,23 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, oh aleluia, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus filhinhos, no capítulo 2, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, glória, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo todo. Cristo é quando você é causa da justiça e você fala: como que eu vou contratar um advogado? Eu não tenho condições, eu não tenho recursos. Assim é a nossa causa. Não tinha como ninguém advogar a nosso respeito. Cristo falou: eu assumo o lugar. Eles não têm condição, eu vou no lugar deles. Eles não têm condição, eu morro no lugar deles. Aleluia. Eles não têm condição de ser fiel, eu sou fiel. Eles não têm condição de ser justo, eu sou justo. Eles não têm condição de ser santo, eu sou triplamente santo. Essa é a singularidade do Evangelho. Por isso, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Chegou aqui nesse ponto pálido no universo. Chegou na Lagoa, chegou em Piabetá, chegou na Piedade, chegou na Barbuda, chegou no Apimirim, chegou em Andorinha, chegou em Mauá, chegou no Rio, São Paulo, chegou no Brasil e vai alcançar o mundo. O Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. O Evangelho quebra barreira, derruba estrutura, penetra nos lugares mais fechados, transforma os corações mais vendidos ao pecado, no homem mais vil, no homem santo. É o Evangelho. Ele destrói as fortalezas do coração mais puro. É a força irresistível contra a incredulidade. É o pastor Paulo que estava indo para matar e voltou pronto para dar vida. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, porque Deus é onipotente. É o Evangelho de Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer nada escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? É o Evangelho. Ele vai salvar. Ele é salvador. Ele é transformador. Ele é poderoso. O Evangelho de Cristo é glorioso demais. O Evangelho de Atos 11:25. E pela primeira vez os discípulos foram chamados
voltam para orar. A Bíblia diz que tem um posto lá, que é posto lá para pedir esmola. Aí ele fala, o evangelho não é isso não, você está confundindo a igreja. Tem gente que acha que a igreja é só um lugar para pegar a cesta básica. Não, o evangelho, a igreja é lugar para pregar o evangelho. Pedro falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, oh glória, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A igreja faz obra social, mas não é o fundamento. A igreja ajuda, mas não é o fundamento. Qual é o fundamento? É Cristo. Qual é o fundamento? O evangelho, a salvação, transformação, nome escrito no livro da vida. Aleluia. No capítulo 4 eles estão presos por fazer um bem ao homem. Aleluia. Aí ele sai cantando. Aleluia. Nós não somos dignos de sermos açoitados pelo nosso Senhor. Aleluia. No capítulo 5, porque mentiu ao Espírito Santo, um casal cai por terra. No capítulo 6, aleluia, a igreja avança, baixa o poder do Espírito Santo. Os apóstolos falam, não, nós não podemos nos apartar da oração do ministério da palavra. Escolhei entre nós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Funde ali o ministério diaconal, oh glória. E a Bíblia diz, primeiro mártir da igreja é um jovem, quem? Estevão, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, oh glória. É morto. A perseguição não para. Capítulo 8, perseguição. Capítulo 9, perseguição. E consentiu na morte de Estevão, quem? Paulo, o que também se chamava Saulo. Mas ele na estrada de Damasco, o evangelho que é para todos, encontra-se homem vivo. E o Salvador fala para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas ele não estava perseguindo o Senhor. Quem persegue a noiva do Cordeiro persegue o Senhor. Porque a igreja é o corpo, mas ele é a cabeça. Oh glória! E a Bíblia diz que uma luz brilha e ele cai por terra. Por quê? Porque o sol da justiça brilhou sobre o apóstolo Paulo e ele foi salvo naquele exato momento e se tornou o maior teólogo de todos os tempos. Meu Deus do céu! Capítulo 10. O homem que orava e dava esmola, Cornélio, queria ouvir a palavra de Deus. Um anjo visita ele, que era um homem piedoso. Não adianta ser piedoso e não ter Jesus, não adianta. Precisa crer em Jesus. A Bíblia diz que Deus se manifesta a Pedro, coloca no lençol coisas puras e impuras. Ele fala, não vou comer porque eu sou judeu. Ele fala, não faça isso. Não diga tu o que é impuro, aquilo que Deus santificou. Ou seja, ele está falando, o evangelho não é só para judeu, o evangelho também é para gentil, o evangelho é para toda criatura. Ei, tem alguém lá que está orando, ó. Tem alguém lá que está me buscando, ó. Tem alguém lá que está ouvindo a minha palavra. Você vai lá, e meu espírito vai lá naquele lugar e eu vou salvar. Oh, glória. Cornélio chama a sua família, vizinhos e amigos, e Pedro chega lá. A Bíblia diz que quando ele estava falando, o Espírito Santo caiu sobre aquele lugar e todos foram batizados. Aí no capítulo 11, depois de toda essa história, e pela primeira vez, ó, e pela